Olá, bom dia. Nós vamos falar sobre ultrapassar crenças limitantes. E eu preciso de vos contar desde já como surgiu este tema. Isso foi uma provocação de uma pergunta que me fizeram, onde me solicitaram a seguinte opinião: Dulce, como é que a advocacia consensual ela pode ser exercida quando ela coloca em causa o código de ética da advocacia? Escutar esta pergunta, para mim, provocou-me a identificação de que aquela pessoa estava a compartilhar comigo uma crença limitante. E qual era essa crença? Ela acreditava que para ser reconhecida como advogada, ela precisava de ser litigante. Então vejam ao ponto que as crenças limitantes impactam e implicam efetivamente aqui na nossa prática da advocacia, que é o tema que nós estamos a desenvolver dentro desta comunidade. Então, para isso, nós precisamos primeiro de identificar que existem crenças que são limitantes, e depois de nós identificarmos quais são, nós vamos precisar de identificar e definir também como vamos ultrapassar essas mesmas crenças. E é isso que eu hoje preparei aqui para vos trazer, para nós conversarmos, para provocar não só a vossa reflexão, mas também, essencialmente, para estimular aí insights e com isso nós desenvolvermos aquilo que estamos a fazer, que é transformar, mudar, colocar esta comunidade, que é a comunidade advogar e advocacia consensual, numa lógica que é uma lógica de abundância. Esse é o meu principal objetivo aqui hoje com vocês e espero que no final do nosso encontro os vossos feedbacks me possam de facto dizer até onde é que nós conseguimos alcançar esse objetivo. E aí vou começar por onde? Exatamente por vos trazer a questão de que quando nós falamos de crença limitante, nós precisamos de entender o que é isso da crença de uma forma individual. Tá? E vamos começar a entender que tudo isto está relacionado com o nosso exercício profissional, com a nossa atividade e com a nossa atuação. A crença impõe, desde logo, nós fazermos uma reflexão sobre aquilo em que eu acredito como resultado daquilo que eu vi ou ouvi durante o meu desenvolvimento, desde lá quando eu era criança, quando entrei na escola, mas essencialmente, e em termos profissionais, quando eu entrei na universidade e comecei a fazer a minha preparação para o exercício da minha carreira. Vamos começar a identificar que é comum, de facto, nós encontrarmos determinados conceitos, práticas, pensamentos, que nós consideramos que eles se tornaram verdades absolutas, mas que essas verdades absolutas que nós consideramos, elas têm uma origem, elas têm uma relação em relação ao que eu vi, ao que eu ouvi e ao que eu fui, de alguma forma, interiorizando e imitando, não é? Fazendo igual. E isso significa que nós estamos a falar de elementos, óbvio, sociológicos, da nossa relação em sociedade, de elementos psicológicos, na questão do nosso crescimento e do nosso indivíduo, da nossa psique, mas todos eles relacionados com culturais, com psicossociológicos e outros ainda mais complexos. Agora, aquilo que certamente alguns de vocês já se estão a perguntar é: Dulce, eu sou advogada, eu sou advogado, não sou psicólogo, não sou sociólogo, então por que é que nós estamos a falar disso? Bom, nós estamos a falar disso exatamente porque o advogado, a advogada, trabalha com o quê? Então essa é a pergunta que eu trago. Nós trabalhamos, os advogados em geral, eles são contratados para criarem soluções que resolvam juridicamente um conflito. E aí nós precisamos de entender que a formação dos advogados ela é uma formação técnica em direito administrativo, em direito fundamental, em direito processual judicial, e nós não temos aqui uma formação que seja uma formação em conflito, que é exatamente o objeto da atuação dos advogados. E quando nós falamos desse objeto, que é o conflito, precisamos de fazer o quê?
uma série de questões. Conflito tem de ver com o quê? Conflito tem de ver com pessoas envolvidas, conflito tem de ver com sentimentos dessas pessoas envolvidas, independentemente da área, porque na área empresarial existem sentimentos, sim, na área da vizinhança, na área de propriedade intelectual, entre outras, e por regra, esses sentimentos, muitas das vezes, eles trazem uma dor ao cliente, e que essa dor tem de ver com a tal inter-relação que ele criou. Então vejam que, como advogado, se eu entendo que eu só entrego uma solução jurídica para aquela situação, que é a solução que advém do direito material, eu não estou a potencializar a minha atuação enquanto profissional da advocacia e, nomeadamente, atendendo à atividade privativa de assessoria, consultoria e direção jurídica. Com isso, eu diria que nós já identificámos a primeira limitação, isto é, a principal crença limitante da advocacia, ela acreditar que ela precisa de entregar aquela solução jurídica de acordo com o direito material, como que numa visão focada com um funil que nos leva só a entregar algo que é muito pontual. E por isso nós vamos encontrar crenças que passam a ser crenças limitantes, isto é, aquelas crenças, aquelas ideias, aqueles pensamentos que nós temos no exercício da nossa atividade profissional, enquanto ações e ideias, que elas começam a interferir de uma maneira negativa, diria eu, porque se nos limitam não é positivo, em relação às nossas escolhas. O termo crenças limitantes, de alguma forma, ele já é autoexplicativo. E aí nós entramos naquela situação do óbvio. Vamos precisar de falar do óbvio? Parece que sim, porque quanto mais óbvia a situação é, menos profundidade e menos importância nós lhe damos. E com isso desperdiçamos oportunidades, desperdiçamos até situações que nos podem promover enquanto pessoas e enquanto profissionais. E por isso é que, neste meu entender, eu decidi partilhar com vocês aquilo que eu considero que é importante nós conhecermos mais a fundo, isto é, entendermos os impactos na nossa vida, mas em especial na profissão jurídica da advocacia, o que é que essas crenças limitantes estão a fazer. Começando por identificar crenças limitantes como essas ideias, essas convicções que são construídas ao longo de uma vida, com especial ênfase em relação àquilo que nós tivemos na nossa construção familiar, mas também aquilo que nós tivemos na nossa construção educacional de escola, de universidade, de relação com colegas, nós vamos identificar quais são as ideias e as convicções que afetam o modo como nós nos relacionamos, a nossa forma de trabalho e também a forma ou a maneira como nós exercemos a nossa atuação nas diferentes atividades que temos. Então, por exemplo, imaginem que se uma advogada ou se um advogado crê que a profissão de advocacia é difícil e que tudo para essa pessoa é visto como algo complicado, algo inalcançável, ou algo extremamente desafiador, certamente essa pessoa ela vai ter uma tendência a se afastar do exercício da profissão da advocacia, porque ela criou o quê? Ela criou medos, ela criou pensamentos e certezas que a impedem de atingir determinados objetivos. E a opção, a escolha dela, foi no sentido de dizer que, com base nessa crença, ela acredita não ser capaz. Da mesma forma, se uma pessoa cresceu também acreditando, por exemplo, que ela não tem um perfil empreendedor, dificilmente esse advogado, essa advogada, vai encontrar ou ter motivação para montar o seu próprio escritório e com isso desenvolver de uma forma autónoma a sua carreira na advocacia. Da mesma forma, como aquela primeira crença limitante que eu vos referi, se aquele profissional da advocacia acredita que um bom advogado é aquele que é litigante, é aquele que é bom de briga,
é aquele que tem uma oratória mais forte, o que é que vai acontecer? Vai acontecer certamente que ele não vai enxergar, ele não vai ver na advocacia consensual uma oportunidade de negócio e com isso ele vai se limitar a sair daquilo que é a tal chamada zona de conforto, onde ele está no seu quadrado de conhecimento e que ali ele sente segurança. Então, os medos, eles trazem-nos esta questão que é necessário nós aprofundarmos relativamente ao exercício da atuação da advocacia e em especial naquilo que ainda está a impactar com o exercício de uma advocacia consensual. Eu diria, assim, em tom de resumo, que essas crenças limitantes, elas têm muito de ver com a nossa parte psicológica, individual, óbvio, e por isso é que nós temos que nos conhecer a nós mesmos, e não estou a falar aqui em termos de terapia, isso é outra questão, nem estou a falar em termos daqueles profissionais que precisam de recorrer a outros profissionais para os ajudarem. Pode ser através de uma mentoria, pode ser através de um coach, pode ser através de uma assessoria técnica. Existem variadíssimas formas dos profissionais buscarem um auxílio para ultrapassar as suas crenças. Mas aquilo que eu hoje aqui vos queria trazer é que eu tenho a crença de que cada um de nós individualmente precisa de ativar o seu autotudo. Acho que vocês já me ouviram falar sobre o autotudo. O autotudo significa autorreflexão, significa autoestudo, autoanálise, autocrítica e automudança. Isto é, cada um de nós tem a sua própria capacidade de fazer diferente. Aquilo que precisamos é de identificar, e esse diria que é o primeiro passo, quais são as crenças limitantes. Isto é, quais são esses pensamentos que às vezes são involuntários e até outras vezes são inconscientes, que eles nos paralisam, eles nos dão paralisia naquilo que é o desenvolvimento, eles nos paralisam, eles nos dão aquilo que é uma pausa no desenvolvimento e que nos impedem de nós tomarmos determinadas ações, determinadas atitudes, determinadas posturas. E aí tem uma outra questão que também é muito interessante de nós identificarmos, é como é que nós já estamos a reagir a esse medo. Isto é, para justificar o medo em fazer determinada ação, em fazer determinada coisa, muitas das vezes aquilo que nós fazemos como forma de nos protegermos é fazer o quê? É nos apegarmos em factos ou acontecimentos do passado, a experiências passadas para justificar porque é que eu não faço aquilo. Então, além de eu ter essa crença limitante, eu como que me autossaboto para eu fazer algo diferente. E aí, por exemplo, algumas frases ou algumas afirmações que se escuta, infelizmente, não tão espaçadamente, isto é, algumas afirmações que nós escutamos com alguma frequência, de advogados dizerem que eu não estou a conseguir dinheiro, ou eu não estou a conseguir clientes por causa da crise, e notem que não é só esta crise que estamos a vivenciar agora, já houve outras crises e a justificação era a mesma, ou dizer que eu não estou a conseguir atingir os meus objetivos, eu não tenho capacidade para aprender isso nesta altura da minha vida, eu não me consigo organizar, eu sou preso, eu estou desmotivado, eu sinto-me preso, eu sinto-me parado, eu não sinto que tenho essa força para realizar tal coisa, eu não sei resolver esse caso, essa situação em concreto, ela traz uma especificidade técnica que eu não tenho. Bom, o que é que de comum nós temos aqui? Nós temos consequências que estas afirmações, elas provocam. Primeiro, elas limitam a sua atividade de advocacia, elas limitam nas oportunidades que tem ou que poderia eventualmente alcançar, elas até vão limitar no fechamento em concreto de contratos e essencialmente elas limitam nos seus ganhos. Então, o que é que elas têm em comum? Elas têm em comum o não, certo?
E aí voltamos outra vez à necessidade de identificar a origem dessa situação, porque nós não conseguimos avançar para uma resolução se nós não conseguirmos ter a origem. E isso funciona de igual forma com os clientes. Isto é, quando o cliente traz o problema, se nós só escutarmos o problema e lhe dermos a solução do direito material, aquilo que nós vamos ter é a solução para aquilo que nós escutamos, que eventualmente pode não ter, e maioritariamente, não tem presente todos os elementos. Então, isso é o quê? Isso é nós tomarmos consciência da importância de identificar como surgem as regras e como surgem as crenças que limitem. Por norma, elas surgem por transmissão. E isso é muito evidente no exercício da advocacia. Quando nós saímos da universidade e começamos a advogar, e para os advogados mais jovens que estão aqui hoje também e que eu sinto muito feliz com a presença deles e com tudo aquilo que eles estão a fazer hoje, porque isso significa que nós vamos ter uma advocacia diferenciada nos próximos tempos, uma advocacia jovem. A tendência é eu olhar para outros profissionais, ver como é que eles fazem, o que é que eles fazem. Outra forma é identificar aquilo que eles mostram ser. Então, se eles têm uma postura, se eles têm uma veste, se eles têm uma forma de falar, eu vou ter a tendência para imitar. Então, nós diríamos que, por regra, as crenças, elas surgem por transmissão. E se eu identifico, ou se eu no meu meio tenho pessoas que me dizem, pessoas com mais idade, maior carreira, mais experiência, que me dizem, não, isso é complexo, não vais por aí, esses conselhos são conselhos que eu vou interiorizar e que eu vou aceitar. E isso, se nós formos lá outra vez ao início da nossa caminhada, quer o início da nossa caminhada enquanto seres humanos, quer no início da nossa caminhada enquanto profissionais, nós vamos identificar que, por um lado, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos familiares, mas também terceiros, os nossos professores, os nossos colegas, eles de alguma forma determinam nas suas falas aquilo que são comportamentos e atitudes que automaticamente eu vou internalizar como sendo o certo. E sem perceber, e por isso é que eu falei de uma forma inconsciente, eu vou passar a repetir aquele comportamento, aquela ação, aquela atitude, porque é algo que eu, se não domino, que se é algo que se eu não tenho profundidade no conhecimento, eu prefiro ficar nesse local de conforto. E aí eu vou continuar a fazer afirmações. Não sou boa nisso, não posso errar, aquelas pessoas que são mais perfeccionistas, aquelas pessoas que exigiram delas e elas também auto-exigem. Eu não preciso mudar porque assim está bom. Outras afirmações que nós escutamos muito, não, eu nunca vou chegar a esse nível, eu não tenho tempo, ou eu não tenho dinheiro para nada, não quero desagradar tal pessoa, ou ainda aqueles que dizem é tarde demais para mim. Vejam que a maioria destas afirmações que eu acabei aqui de vos trazer e de partilhar, elas têm em comum, novamente, a palavra não. Isto é, nós aquilo que trazemos é o que nós não conseguimos fazer e, por regra, damos ênfase a esse não. E aquilo que eu preciso de vos trazer nesta lógica de juntos pensarmos como ultrapassarmos essas crenças limitantes, é nós falarmos de outros temas que não o direito material. Isto é, importa para a advocacia, por exemplo, conhecer de neurolinguística. Óbvio que sim, não só da origem terminológica das palavras, da utilização de se vem do romano, se vem qual é que é a sua origem, se vem do grego, se vem de onde e como é que esse impacto gerou na evolução da palavra, como é que hoje ela se diz, mas nós precisamos, melhor dizendo, de entender aqui que existem vários cursos de oratória,
Mas esses cursos de oratória, na sua grande maioria, são no sentido de desenvolvermos a arte de convencer o outro. E aquilo que nós estamos a falar quando precisamos de entender a advocacia consensual, nós estamos a falar não da arte de convencer o outro, mas da arte de nos fazermos entender, a arte de nos fazermos compreender e também a arte de compreendermos o outro. E aí, trazendo Ruben Alves para a nossa conversa de hoje, nós precisamos de cursos de escutatória. Isto é, nós precisamos de entender e aprender a escutar. E por isso é que quando eu vos apresento o triângulo do conhecimento, um desses vértices é a comunicação, o outro é o conflito e o outro a negociação. Porque a comunicação para a advocacia é algo que não pode ficar no óbvio e é algo que não pode ficar na repetição daquilo que nós vemos o outro fazer. Porque quando temos essas crenças limitantes, nós, por regra, encontramos reações que são as mais habituais de desistir daquela situação e às vezes até desistir daquilo que nós denominamos de desistir de um sonho, deixar a sua vontade, deixar aquilo que foi a sua intuição de lado no primeiro obstáculo, naquela primeira dificuldade, ou eventualmente aquela outra tendência que nós também somos levados a desenvolver, que é a tendência de culpar fatores externos ou até terceiras pessoas por aquela situação que nós estamos ali a vivenciar. E aí a pergunta que se coloca então é: como é que essas crenças podem atrapalhar a advocacia e em especial a advocacia consensual, que é esse aqui o foco da nossa comunidade? Em primeiro lugar, eu diria que essas crenças, elas limitam na visualização, na criação de soluções diferentes, de maneiras mais simples, mais ágeis e mais eficazes de resolver a totalidade da situação. E também a questão de quando nós sentimos uma menor capacidade para resolver determinado caso ou para pegar um caso novo de um cliente que aparentemente, tecnicamente, seria mais difícil. E isso, vejam como nós nos estamos a boicotar e a autolimitar. Isso seria motivo, por exemplo, para quê? E aí já pensando em como ultrapassar e nas soluções para responder a essas crenças limitantes. Fazer parcerias com colegas que tecnicamente, em relação àquele direito material, eles possam trazer esse know-how, esse conhecimento com maior profundidade, mas eu, enquanto advogada consensual, ter uma expertise diferente, que é uma expertise complementar na forma como eu trato, na forma como eu comunico, na forma como eu identifico os elementos do conflito e, essencialmente, na forma como eu vou negociar aquela situação pelo meu cliente. E com isso, nós temos outras situações de crenças que, de facto, podem atrapalhar a advocacia consensual, em especial, que são a dificuldade de entender do porquê eu estou a ajudar aquele cliente. Isto é, porquê que eu aceitei aquela situação, porquê que eu aceitei aquele cliente. Se o que me move são os honorários, ok, essa questão não é uma crença limitante. Mas se o que me move é trazer uma qualidade profissional, é trazer uma satisfação na resolução daquela situação e com isso eu ter um cliente que vai continuar a ser meu cliente em outros assuntos e é um cliente que me vai recomendar, então aí eu já estarei a limitar-me. A outra questão ainda é aquilo que nós temos como crença de dificuldade de relacionamento entre colegas, porque por norma os advogados, eles ainda se veem como concorrentes uns dos outros, ao invés de eles identificarem que cada advogado é único, porque cada pessoa é única também. Nós podemos ter os mesmos conhecimentos, nós podemos ter frequentado as mesmas formações, mas isso não vai fazer de nós iguais.
E a questão de um cliente nos escolher a nós e outro cliente escolher o outro é exatamente essa circunstância que é o nosso diferencial. E é no nosso diferencial que nós precisamos de apostar no exercício da advocacia. A jovem advocacia, em especial, ela tem de ser cada vez mais genuína, cada vez mais autêntica, cada vez mais confiante. E a confiança, no meu entender e na minha crença também, tem de ver com conhecimento. Quanto mais eu conheço de um assunto, maior é a confiança que eu transmito, porque maior é a confiança que eu tenho em mim e naquilo que é o meu conhecimento, naquilo que são as minhas habilidades, naquilo que são também as minhas atitudes. Estou a falar, óbvio, de competências, ok? Então vamos lá. Primeiro passo. Primeiro passo para ultrapassar crenças limitantes é identificar a crença. Mas como é que eu tomo essa consciência? Porque, por vezes, a crença é algo que eu ainda não identifiquei. Então, a pergunta que vocês precisam de fazer, em termos do modo de responder a essa questão de como tomar essa consciência, que eu aqui sugiro é: pensem naquilo que vocês gostariam de fazer e não fizeram. Façam uma reflexão sobre os motivos de ainda não terem começado a fazer algo que vocês gostariam e escrevam. Anotem isso, ok? Depois de vocês identificarem o que é que vocês gostariam de fazer e ainda não fizeram, passem para um segundo passo, que é o quê? Investigar em vocês mesmos e refletir sobre aquela situação que vocês identificaram. E registrem o seguinte: isso pode acontecer em mais do que um momento. Escrevam hoje, vão pensando. Eu não sei vocês, mas eu adoro pensar no duche. E a partir daí vocês vão trazendo o quê? Vocês vão trazendo complementos em relação a essa vossa investigação. O tempo, ele de facto, ele ajuda-nos a ver as coisas sobre outra perspectiva. E porquê? Porque quando nós estamos emocionalmente envolvidos com uma situação, a nossa razão ela fica turva, porque a nossa emoção fala mais alto. E por isso o tempo também ajuda a que as emoções fiquem mais frias e com isso que o raciocínio, a reflexão, ela fique também mais transparente, mais nítida. E façam perguntas porque as perguntas, quando eu digo perguntas, façam perguntas a vocês mesmos, porque essas perguntas elas vão auxiliar a que vocês entendam se vale a pena manter como estão ou se eventualmente vocês conseguem pensar diferente e com isso sair dessa caixa, ok? Quais perguntas, Dulce? E isso é algo que é muito interessante, porque todos sabemos fazer perguntas, não sou eu que vos vou ensinar a vocês fazerem perguntas, a questão é nós entendermos para que é que estamos a fazer aquela pergunta. Então, imaginem, por exemplo, que eu questiono assim: eu sempre pensei desta maneira em relação a esta situação em concreto? Sim, eu sempre pensei assim. Ok. E esse pensamento ou essa ideia que eu tenho pré-concebida de que isto está certo, está a ajudar-me a progredir ou está a trazer-me sofrimento? Ou está a trazer-me a gerar obstáculos que me fazem sentir resistente ou que fazem sentir-me insatisfeita? Então vejam, eu já estou aqui, eu estou a questionar aquela minha ideia, aquela minha atitude e com isso eu estou a identificar se é ou não uma crença e até que ponto é que essa crença impacta e implica em mim. E aí eu até, inclusive, posso dizer, olha, se eu encarasse isto como se fosse outra pessoa, como é que eu penso que outra pessoa reagiria? E outra, e outra. Então, não fiquem presos a uma só pessoa. Escolham pessoas com várias identidades diferentes, principalmente diferente da vossa, e façam esse questionamento. Terceiro passo, nós precisamos de definir os objetivos. Isto é, nós precisamos de colocar objetivos claros, colocar objetivos neutros e colocar, eventualmente, e com certeza, objetivos que sejam execuíveis. Se surgiu, no meio deste percurso que estamos aqui a fazer, na vossa cabeça, Dulce, mas eu não posso, Dulce, mas eu não consigo, Dulce, mas eu não sei como eu vou fazer,
aquilo que eu trago é foque naquilo que é o objetivo que você colocou e pense que nas vantagens que você vai ter se o conseguir alcançar. Estamos a falar aqui exatamente de, eu diria, de duas situações. Primeira situação, medo, que é normal, porque se nós sempre fizermos assim e agora estamos a dizer que vamos fazer diferente, eu vou ter que enfrentar uma mudança, e enfrentar uma mudança dói, enfrentar uma mudança custa. E para isso, o que é que eu preciso de fazer? Eu preciso de alimentar, eu preciso de estimular a minha criatividade e a minha confiança. Com este percurso de motivação para que vocês possam, de facto, superar as vossas crenças limitantes, é necessário nós entendermos, em particular, tá, em relação à advocacia consensual, quais é que nós identificamos. Por regra, nós dizemos que a maioria dos colegas evita, porque a maioria dos colegas está confortável em relação aos honorários que recebe e não quer mudar por conta dos honorários. Quem paga os honorários? Não são os clientes. Vocês acham que o cliente de hoje é o mesmo cliente e tem a mesma informação e formação que o cliente de há 5 ou há 10 anos atrás? Com as informações, e eu diria até com o excesso de informação e às vezes até desinformação que a internet nos trouxe? Bom, eu parece-me que não. Então, há crenças que nós nos colocamos, que é a tal justificação de que aquela situação é motivada pelo outro, que são também essas crenças limitantes. Por isso e com isso, identificando, seja falta de confiança, vergonha de se expor, medo de fazer diferente, medo de aprender algo novo, nós precisamos de desmistificar essas crenças. E com isso, eu começaria por dizer que a primeira crença a ser desmistificada diz respeito à função da advocacia. O que é advogar? Qual é que é a função da advocacia? E ter presente que a advocacia, como qualquer outra atividade, é uma atividade que corresponde a um negócio. E a pergunta é, tratamos nós a advocacia como um negócio? Sim, mas que tipo de negócio? Porque há vários negócios, não é? E há várias formas de negociar. E aí é como nós estamos a tratar essa nossa advocacia. Como é que nós estamos a determinar aquilo que é a relação necessária entre as despesas que esta prática de advocacia me traz e os custos que eu posso assumir. Quais são os nichos de mercado da minha atuação? Eu vou eu vou praticar uma advocacia generalista, eu vou praticar uma advocacia especialista, eu vou fazer parcerias com outros colegas de outras especialidades, como é que eu me vou relacionar com esse mercado? Eu preciso de identificar esse mercado como meu concorrente ou eu consigo identificar esse mercado como meu parceiro? Quais são as necessidades dos meus clientes e como é que eu identifico essas necessidades e eu encontro soluções para elas? Quem sou eu em termos da minha atuação e da minha atitude, das minhas competências diferenciadas? Quais são essas competências que cada um de vocês tem? E o que é que vocês estão a fazer para desenvolver conhecimento, habilidade e atitude? Isto é, saber fazer e efetivamente fazer. Essas são as grandes diferenças que nós temos. Porque quando nós olhamos pela primeira vez, e eu costumo usar este exemplo nas minhas aulas também, quando eu vejo alguém pela primeira vez andar de bicicleta ou andar de skate, eu acho aquilo super fácil. Porquê? Porque eu nunca experimentei. Mas a primeira vez que eu vou tentar andar de bicicleta ou andar de skate, por regra, eu não vou conseguir. Porquê? Porque eu não tinha ainda conhecimento. Então, eu tomei consciência da minha incompetência. Aí, aquilo que eu vou fazer é o quê? Eu vou aprender a como andar de bicicleta, como me equilibrar, ou de skate, como me equilibrar, como ganhar velocidade. Ok, então eu passei a ter consciência das minhas competências. E isto é um processo que requer tempo, não acontece de um dia para o outro.
olhar para aquele profissional que já tem uma maturidade profissional que diz respeito ao tempo que ele levou para a construir, é algo que nos pode inspirar, mas não deve ser algo que nos faz sentir que eu amanhã, e amanhã literalmente, eu vou estar naquela posição, eu vou ter aquele meio, eu vou ter aquele número de clientes, eu vou ter aquele escritório. Entendem que nós precisamos de fazer o quê? Nós precisamos de desmistificar o que é isso das competências e como é que eu vou adquirir essas novas e necessárias competências, inclusive competências de gestão. A advocacia exige competências de gestão também financeira. Se eu não tenho essa aptidão, se eu não tenho essa apetência, se eu não tenho essa habilidade, eu preciso de encontrar alguém que faça quê? Parceria comigo. Aí a outra questão que também eu acho que é interessante neste nosso bate-papo aqui, nesta nossa conversa de provocação, e que eu tenho ouvido algumas pessoas dizerem, é de que o advogado, ele e a advogada, é um vendedor e que nesse sentido ele precisa de saber vender, precisa de saber vender uma ideia. Por exemplo, quando ele elabora a peça inicial, a petição inicial no judiciário, quando ele elabora uma contestação, quando ele dá um parecer ou realiza uma negociação, ele precisa de vender uma opinião, ele precisa de vender a sua posição. Mas a pergunta que eu coloco é, em primeiro lugar, se você acredita nisso, que o advogado ele é um vendedor, ou se você acredita que o advogado e a advogada, a advocacia enquanto atividade, na sua prestação, aquilo que ela vai trazer é não só o seu serviço, mas o seu serviço da advocacia numa plenitude maior, que não implica só vender um serviço jurídico, ok? Porque se nós entendermos dessa forma, nós também precisamos de entender que existem vários vendedores. E a pergunta que eu vos faço é, cada um de vocês, enquanto consumidor, que vai comprar um serviço ou um bem, como é que vocês escolhem o bem que vocês vão comprar ou como é que vocês escolhem o serviço que vocês vão adquirir? Existem vários critérios e cada um de nós tem critérios objetivos para selecionar. Um desses critérios diz respeito à empatia. Eu criei ou não conexão com o outro? Eu criei ou não ligação com o outro? Aquele tem um preço melhor, mas eu gostei mesmo foi deste. Ou seja, esse eu gostei mesmo, por vezes não se explica. Por vezes é algo que é intuitivo. E isso significa o quê? Que todos nós, de uma forma ou de outra, nas diversas áreas, nos diversos produtos, nos diversos serviços, todos nós acabamos por ser vendedores, mas a pergunta é porque é que uns então conseguem melhores resultados do que os outros? É o produto? É a forma de prestar o serviço? É o prestador? Ou é o cliente? Bom, não sabemos, não temos resposta para isso, são múltiplos fatores e são exatamente esses fatores que nos permitem identificar que advogar é muito mais do que ser um vendedor. Advogar é saber o tal comunicar, mas saber comunicar e também saber acolher, saber de alguma forma, e entre aspas aqui, seduzir no sentido de criar essa conexão com o cliente e depois criar a conexão também com os outros intervenientes. É negociar, mas negociar de uma forma que seja uma forma de interconexão, de integratividade, ou seja, trazer todos para a mesma mesa e essencialmente entender a complexidade dos conflitos através da complexidade do ser humano. Não estamos só a falar, nem estamos só aqui a trazer que advogar é o tal e a tal situação de trazer um desenvolvimento de uma solução jurídica. E por conta disso, para nós ultrapassarmos essas crenças limitantes, que no fundo são barreiras, não é? que nós vamos criando nessas percepções em relação não só à vida, mas também à carreira, nós precisamos de entender que essa solução ela implica uma mudança. Como eu disse ainda há pouco, mudar dói, mudar custa. Alguns dizem que mudar implica ter coragem. Eu brinco também aí nas minhas apresentações que
isto é como se fosse o milho transformado em pipoca, não é? A pipoca, ela só surge porque o milho, por meio do aquecimento, explode. Não é de dentro para fora. E é isso que precisa de acontecer connosco. Nós precisamos de ter essa mudança interna de pensamento, eventualmente até de atitude, para conseguirmos, primeiro, identificar as crenças, segundo, desafiar essas crenças internas e influenciar os nossos pensamentos, isto é, esses pensamentos que nos impedem de agir. E aí vem, tá, mas então o que é que eu vou fazer, ou como é que na prática eu consigo fazer isso, Dulce? E vocês sabem que eu gosto de falar, mas gosto de vos trazer pensamentos e orientações. Então eu diria que aqui, neste ponto em que nós nos encontramos, já quase aqui no final do nosso encontro, nós, se temos crenças e se nós precisamos dessas crenças para ter segurança, porque ter crenças não é necessariamente ruim, ok? Aquilo que é menos positivo é se nós tivermos crenças limitantes. O que é que nós precisamos então? Estabelecer novas crenças. E quais são essas novas crenças que nós precisamos então? Bom, nós precisamos de estabelecer crenças que, em vez de serem limitantes, elas vão ser fortalecedoras. Elas vão ser crenças positivas que vão favorecer não só a nossa caminhada, como também esse rumo que nós precisamos de tomar, essas rotas que nós precisamos aí de definir através de diferentes roteiros para novas conquistas. E para isso, por exemplo, eu posso, além daquilo que eu já vos disse até aqui, eu posso criar dúvidas a essas, ou melhor, eu posso criar perguntas, eu posso criar questionamentos que gerem dúvidas sobre essas crenças limitantes, eu posso enfrentar a situação, eu posso decidir realizar alguma coisa que até ao momento eu não acreditava que eu era capaz, eu preciso de me colocar à prova. Tá? Então eu vou precisar essencialmente de substituir justificativas de eu não fiz isso porque, eu não faço porque, ou isso é muito importante mas, porquê? Por soluções, simples que sejam, porque nós não podemos querer mudar da água para o vinho, ok? Mas nós podemos fazer uma limonada. E com isso, aquilo que nós temos de trazer é essa necessária percepção das nossas ações, da nossa identidade e, consequentemente, daquilo que nós queremos fazer nesta mudança de mindset, nesta mudança de forma de pensar, de forma de agir, de forma de nos interrelacionarmos com o outro. Então eu diria, não só para os jovens advogados, mas para todos aqueles que querem atuar através de uma advocacia consensual, que não precisam de dizer que são advogados e mediadores, se o vosso interior, se aquilo que é a vossa personalidade for uma personalidade de quem gosta de advogar. Sejam advogados consensuais, utilizem aquilo que é a vossa capacitação, aquilo que é a vossa formação no triângulo do conhecimento, no processo de mediação. Para quê? Para terem essa confiança na vossa ação de advogar. E sejam genuínos. Não precisam de se comparar com o outro para dizer eu sou melhor que. Aquilo que vocês precisam é dizerem que eu sou bom em, eu faço bem isto. Através da minha ação eu dou este resultado. Então é olhar para dentro e de facto fazer acontecer. Eu diria que isso é o nosso principal motor e com isso eu desejo ter aqui estimulado as vossas reflexões, ter aí causado impacto e possibilitado que vocês identifiquem as vossas crenças e vou ver quais são aí os vossos questionamentos que vocês me trouxeram aqui em relação ao que nós hoje estamos a falar. Que bom, hoje também temos aqui a Ruth de Lisboa. Viva Ruth, o nosso querido Guido. Ok, a Beth perguntou aqui, na minha opinião, quais são as principais formas de ressignificarmos as nossas crenças limitantes na advocacia? Eu diria, Beth, que tem de ver com a identificação dos medos, como eu tentei vos trazer aqui.
E, por norma, esses medos dizem respeito àquilo que eu penso que é a expectativa do outro. Então vejam como nós fazemos tudo ao contrário. Em vez de nós perguntarmos ao outro qual é que é a tua expectativa em relação a mim, aquilo que nós fazemos é nós começamos a imaginar qual é que é a expectativa que o outro tem. E com isso, nós vamos criando não só dificuldades de comunicação, como nós vamos também criando crenças que não só às vezes são falsas crenças, como também outras vezes são crenças limitantes. Então, ressignificar a advocacia, para mim, é identificar qual é que foi o propósito pelo qual vocês tiveram e sentiram como chamado advogar. O que é isso de advogar? Que profissão nobre, que profissão linda é essa? Porque olhem aqui, se eu falar do médico, o médico vai tratar da dor. Vai tratar de qual dor? Vai tratar, por regra, da dor física ou, eventualmente, da dor interna. Pode ser uma dor na área da psicologia, na área da psicoterapia, na área até da psiquiatria. Isso é o médico, certo? E o advogado? Advogar trata do quê? Advogar também trata da dor, mas trata de qual dor? Da dor das relações, da dor das frustrações dos contratos, da dor daquilo que é a inter-relação entre os sujeitos. Então, advogar trata de sujeitos, trata de pessoas, trata de inter-relação, trata de combinados. E se nós formos um pouquinho mais à frente, entre mediação e mediador, mediação, as 3 últimas palavrinhas têm aí ação. Mediador, as 3 últimas palavrinhas têm aí as letras dor. Então, o que nós estamos a falar é sempre de identificar quais são as dores do nosso cliente, seja na medicina, seja na engenharia, seja na advocacia, mas ultrapassar essas crenças que nos limitam é nós primeiro identificarmos, do meu ponto de vista, o propósito pelo qual eu exerço aquela atividade. Porque remuneração é algo óbvio que todos precisamos, é um motor e é como que uma retribuição daquilo que nós entregamos. Mas aquilo que é o nosso principal motor, aquilo que nos motiva, é aquilo que nós entregamos. A remuneração, como a própria palavra nos traz, é uma retribuição daquilo que nós demos. Então eu diria, Ruth, que ficaria dessa forma aí para tentar trazer. Ok, a Helena também está aqui a dizer que gostou muito das colocações e reflexões que considera bem relevantes. Obrigada, Helena. A Helena também diz que eu apresentei o tema com muita amorosidade e generosidade, sempre aprendendo com você. Gratidão, igual. Beth diz que hoje foi excelente. Sibel diz que eu sou maravilhosa, vocês são uns amores, viram? Eu também estou com muitas saudades de vocês e de nós estarmos juntos, e esta parte do nosso trabalho não só me enriquece, como de facto me faz cada vez mais sentir que nós não estamos isolados, nós só estamos em distanciamento e estamos a aprender novas competências. Estamos a aprender a lidar com uma coisa que é falarmos sobre sentimentos sem sentir os sentimentos fisicamente. Então nós estamos a aguçar também aí competências que nós nem sabíamos que tínhamos, ok? Muito bom, obrigada, Edmilson. Aqui a Luzia está a perguntar o seguinte: se em relação a crenças limitantes é uma questão cultural, o medo de mudar essa cultura. Perfeito, fantástica essa pergunta, Luzia, porque quando eu falava ao início com vocês sobre a questão de que nós temos fatores sociológicos, nós temos fatores psicológicos, nós temos uma série de fatores, nós também temos fatores culturais. E aí eu costumo até partilhar a diferença que nós temos entre a cultura, por exemplo, portuguesa e a cultura brasileira. E eu costumo partilhar uma situação que eu vivenciei. E essa situação dizia respeito ao abraço. Então, agora que nós estamos neste momento de distanciamento, acho que é importante vos trazer o quanto eu sinto falta do abraço, mas como eu aprendi que o abraço na cultura
brasileira, ele tem um significado diferente do abraço na cultura, em especial portuguesa, que é a minha origem. E como isso, para mim, foi algo que inicialmente houve uma resistência, ou seja, eu tinha um medo, porque eu tinha uma crença de que o abraço é algo que tem a ver com intimidade. E se eu dou um abraço a alguém, significa que eu estou a criar intimidade com essa pessoa, logo eu fico mais vulnerável, eu fico mais exposto, eu dou a conhecer ao outro mais de mim. E na cultura europeia, nós temos o distanciamento social, ele é diferente. E com isso, de facto, o medo de mudar a cultura, ele pode nos trazer algumas resistências e algumas crenças. Aí o que é que eu considero que é muito importante, ok, Luzia? Identificar dentro daquilo que é a cultura, o que é que nós precisamos de respeitar, de manter, de salvaguardar. E aquilo que nós podemos dizer ao outro que, olha, não precisas de mudar a tua cultura, mas podes experimentar. Então, no meu caso concreto, foi isso que eu fiz. Ou seja, eu não mudei a minha cultura, mas eu experimentei aquilo que é a outra cultura. E com isso, a forma como me relaciono com as pessoas. Então, essa capacidade e a necessidade também para sobreviver da capacidade de adaptação, da necessidade de sermos mais flexíveis em relação às diferenças, não faz com que nós precisemos de aceitar a diferença. Nós precisamos é de desenvolver ou de retirar a crença limitante de que aceitar a diferença, entender a diferença é aceitá-la. São coisas distintas. Eu posso entender, eu não preciso de aceitar. Mas entender é necessário para quê? Para criar mudanças, para criar evolução, até para gerar aí outras soluções. Ok? Bom, aqui a Constância diz que uma ressignificação de uma manhã de sexta-feira. É ótimo estar aqui com vocês à sexta-feira de manhã. Eu, pelo menos, já estou sempre animada com este nosso encontro e as vossas questões e observações enriquecem sempre muito. Ok, que bom. Aqui a Luísa está a trazer que o desafio é perceber as nossas crenças limitantes, lidarmos com elas e que essa dica de criar outra crença que foi uma ótima dica. Com certeza trabalhoso, sem dúvida, muito trabalhoso, mas no final vocês vão sentir a satisfação de que vai dar certo. A Kátia está a perguntar algum livro que eu indicaria sobre o assunto. Bom, o que é que eu te posso dizer, Kátia? Tudo isto que eu falo com vocês tem de ver com junção de vários temas. Então, por exemplo, eu dir-te-ia que comunicação não violenta é para mim uma bíblia do Marshall Rosenberg, é para mim uma bíblia em relação a nós despertarmos sobre o que é isso da comunicação e da comunicação violenta e da comunicação não violenta. Mas existem outros livros, existem outros temas, existem outros autores, mas mais uma vez, procurar nos livros significa, novamente, nós procurarmos no exterior respostas internas. E aquilo que eu gostava de vos deixar de desafio hoje, Kátia, é que cada um de vocês se dê a oportunidade de olhar para vocês, nem que sejam 10 minutos, ok? 10 minutos passa rápido. De vocês olharem para vocês e vocês tratarem de cuidar da pessoa mais importante da vossa vida. Não sei se vocês já se fizeram esta pergunta. Eu gosto muito de fazer esta pergunta. Quem é que é a pessoa mais importante para ti? E aí eu obtenho várias respostas. Mas para encurtar aqui o nosso caminho, para fazer aqui um roteiro mais rápido e uma rota mais assertiva, a pessoa mais importante para você precisa de ser você próprio. Então, dá aí 5 ou 10 minutos a ti mesma, faz estas perguntas de autorreflexão, de autoanálise, de autocrítica e depois escolhe o tema que queres aprofundar. E aí sim, aí eu posso dar algumas dicas para esse tema em concreto, porque senão fica muito genérico, ok? Que bom que vocês gostaram. O Ruben está a trazer aqui a mediação à ação, mediador a dor.
nas relações contratuais é demais. Que bom, que bom, que bom, que bom. Irene também. Ok. A Kelly está trazendo aqui uma observação dela extraordinária, que as minhas colocações a levaram a reforçar o pensamento que nenhum profissional está pronto, mas em constante aprimoramento e evolução. E nesse caminho é preciso se colocar disponível de novo. Subscrevo assim cada palavrinha, Kelly. No dia em que nós dissermos que sabemos tudo, é o dia em que nós estamos prontos para morrer. Porque viver é essa constante aprendizagem, é ter a certeza de que não sabemos nada, e isso não são palavras minhas, vocês sabem de onde é que elas já vêm. Ok, isso. A Fátima está trazendo que, através das minhas colocações, que nós precisamos de aprimorar-nos para em todas as áreas lidar com pessoas, e isso é fundamental. Eu sinto que em muitas profissões, durante pelo menos um determinado período, isso não aconteceu. Nós tivemos aí uma tendência de informatizar, de trazer a técnica, de trazer aquilo que eram os meios digitais. E por isso é que eu, já tenho muitos anos, que eu venho falar na questão da humanização do direito. Da mesma forma que em vez de nós comemorarmos o dia deste, daquele ou da outra etnia, o dia em que nós comemorarmos o dia da humanidade, aí sim nós evoluímos. Então nós precisamos de facto desta situação. Fátima pergunta qual é que é a sugestão de forma efetiva para que o profissional que não está conseguindo trabalhar-se sozinho. Gostar de ti mesma, eu diria que essa é a primeira resposta. E aí, algumas sugestões. Uma delas é olharem-se ao espelho e darem um bom dia genuíno. E através desse bom dia genuíno, vocês se encontrarem em relação ao que é que me está a limitar. O que é que de facto eu acredito e o que é que eu gostava de alcançar e o que é que me está a impedir de eu fazer isso. Óbvio, há situações que vocês vão precisar de um técnico, há situações em que uma consultoria, uma assessoria, um mentoring, um coach vai ajudar, mas antes disso, olhem para vocês e façam esse trabalho porque dá super resultado, ok? Vou partilhar com vocês aí o AutoTudo, eu já partilhei, e a Irene traz-nos aqui um último comentário de que o aprimoramento pessoal deve ser diário, aprendizado constante, primordialmente cultivar a escuta empática e o autoconhecimento é fundamental, sem dúvida, tá? A Malca diz que gratidão, que vindo no Brasil, quero te dar um abraço, muitas saudades. Direito e Justiça precisa de profissionais mais humanizados e menos automáticos. Isso mesmo. Quando o ano passado, em diversas palestras a que eu fui, eu escutava que a questão da inteligência artificial, que ela vinha substituir o advogado e que o advogado era uma atividade em extinção, eu questionava muito, respeitando, óbvio, essa circunstância e até aceitando, lá está, também as minhas limitações, porque todos temos limitações, todos temos crenças, de que eu não conseguia identificar isso. E foi muito curioso, porque agora, neste momento em que houve este distanciamento, aonde é que os clientes foram bater à porta? Os clientes foram bater à porta das máquinas ou os clientes foram bater à porta daqueles advogados que são mais advogados boutique, que são mais advogados personalizados, que são mais advogados que dão uma resposta efetiva e estão lá, né? Como nós sabemos, disponíveis 24 horas. É isso, é por aí. A advocacia, como todas as atividades, como todas as profissões, ela está em constante mudança. Advogado que quer continuar a ser e a praticar uma advocacia de há 10, 20, 30 anos, é um advogado que até pode viver e sobreviver, mas é um advogado da geração passada. Não há nada de mal nisso. Eu não estou nem a criticar nem a desvalorizar, mas simplesmente não podem ser esses advogados o modelo da advocacia do século XXI, porque o cliente do século XXI não é esse cliente. Os jovens que estão hoje
a atuar, os jovens que estão hoje a acabar as suas formações em engenharia, em informática, em outras áreas, são os clientes dos advogados. Vão fazer contratos de vários temas e que vão precisar da advocacia nas suas atividades privativas. Bom, atendendo aí ao nosso horário, muito obrigada pela vossa presença. Entendo que cumprimos aqui com o nosso objetivo principal do nosso encontro de hoje, da nossa comunidade DN, da qual eu fico muito feliz que você faça parte e também daqueles que eu convidei e que hoje estiveram aqui conosco. Acredito que este projeto funciona porque ele é um projeto absolutamente completo, um projeto não só de formação, mas essencialmente de desenvolvimento pessoal e profissional, que ele é exatamente pensado para isso, pensado para responder àquilo que é a nossa vida diária, àquilo que é a nossa vida ativa, dinâmica dos diferentes operadores do direito e, como já sabem e é habitual, eu estou à vossa total disposição para questões, partilha de reflexão e para aquilo que vocês entendam que eu posso, de facto, trazer um valor acrescentado às vossas vidas. Muito obrigada também por partilharem comigo e muito obrigada sempre pelas perguntas que me enviam e pelas sugestões de temas para eu desenvolver aqui. Um forte abraço e até ao nosso próximo encontro. Tchau!